Pessoal, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o nosso fórum de debates aqui da Seara, que esse já deve ser o sexto, sétimo ano consecutivo que nós realizamos. Tivemos um problema aqui, não conseguimos abrir a transmissão pelo YouTube, está apresentando um erro. Pedi até um socorro para o nosso amigo Luiz aqui do Clube de Engenharia de Divinópolis, mas nós não conseguimos resolver. Eu vou deixar uma tela aqui enquanto eu vou fazendo a abertura e falando nos nossos debatedores aqui de hoje. Eu gostaria de pedir para que, se pudessem, deixassem o microfone fechado, só para a gente não ficar pegando os ruídos aqui. A câmera pode ficar à vontade, todo mundo aberto aí, para a gente ir conhecendo o pessoal que está apresentando. Coloquei a tela nossa principal aí. Fórum de debates dos profissionais e universitários da engenharia, arquitetura, agronomia, geociências e também dos funcionários que atuam nas esferas federal, estadual e municipal. A Seara acaba de completar 32 anos, uma história que começou lá em 1989, dia 17 de outubro de 89. A Seara é uma entidade apartidária que preza pelo desenvolvimento da cidade em prol dos seus associados. Tem como seus principais fins defender os interesses da engenharia, da arquitetura, da agronomia, das geociências. Lembrando que hoje nós temos um palestrante que é meteorologista e também de todos os seus profissionais que estão aqui associados. Ela integra conselhos e equipes técnicas da administração pública, promove os estudos e debates sobre questões públicas que afetam a comunidade, seja em parte ou em um todo, desenvolve engenharia e arquitetura pública também, com assessoria, orientação e trabalhos a baixo custo para a população carente, promove ações de caráter administrativo ou jurídico que resultam em benefício da comunidade ou dos profissionais, cria e mantém serviços educativos e assistenciais nas suas áreas de atuação, entre outros fins. Nesse evento de hoje, lembrando que nós sempre realizamos o fórum de debates de forma presencial. No ano passado nós não conseguimos devido à pandemia. Esse ano também nós preferimos deixar ele nessa forma aqui de videoconferência, até porque conseguimos levar o evento a mais pessoas também e prevenindo ainda a pandemia do Covid. A Seara hoje ela conta com aproximadamente 620 profissionais e todos os universitários aqui dessas universidades que estão na nossa região de atendimento, eles também fazem parte. Nós consideramos eles todos como associados também. Já dando início aqui ao nosso evento, sem muita perca de tempo, que nós já estamos um pouquinho atrasados. Eu estou como presidente aqui da Seara, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, especialista em meio ambiente, engenharia sanitária. Estou lá no CREA, em Belo Horizonte, na sede, como conselheiro regional, já desde o ano de 2005. Estou presidente aqui da Seara nesse mandato que vai de 2020 a 2022. Nossos debatedores: Francisco de Assis Diniz, ele é mestre em climatologia na área de eventos extremos de precipitação diária no estado da Paraíba, bacharel em meteorologia e tem diversas atuações aí, inclusive já ocupando o cargo lá de diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, de 2016 até 2019. Foi representante permanente de meteorologia e climatologia do Brasil na Organização Meteorológica Mundial, OMM, meteorologista concursado do Instituto Nacional de Meteorologia, assessor técnico do IMET
dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2004 a 2016. É um currículo aqui gigantesco, né, Francisco? Esse material vai ficar todo disponível depois para vocês lá dentro do YouTube, então quem quiser consultar, assim que terminar, a gente já sobe a gravação do evento para lá, já que nós não conseguimos fazer ele de forma direta. Nossa outra debatedora, uma grande amiga que eu fiz na Coordenação Nacional das Câmaras de Engenharia Civil, Suene Silva Barros. Suene começou como técnica de edificações, depois fez engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho. Em 2011, tornou-se sócia proprietária da Conseg Construções e Serviços de Engenharia Limitada. Em 2016, ela começa a se desenvolver como síndica profissional. Em 2018, finalizou uma pós-graduação em gestão de pessoas. Em 2020, iniciou uma pós-graduação em engenharia diagnóstica, desempenho, patologias e perícias na construção civil. A Suene já termina ela agora nesse mês de novembro. E tem diversos serviços prestados à sociedade também, em trabalhos diversos aí dentro de condomínios e residências e prédios residenciais na área de inspeção predial. Foi conselheira lá do CREA Paraíba, do ano de 2018 a 2020, foi engenheira na Secretaria de Educação no ano de 2018 na Secretaria de Planejamento do município de... Aí a Suene vai ter que me ajudar se eu falar errado. Baieux, no ano de 2017. Engenheira de trabalho na Sion Construções Limitadas. Foi também engenheira responsável na construtora Advantage, consultora técnica na Adonai Construções e Incorporações Limitadas. Tem vários e-books criados também aí na gestão e manutenção predial e na inspeção predial. E ministra palestra aí para quem pede, viu, pessoal? Quem estiver precisando de uma orientação nesta área, a Suene é muito parceira aqui das associações, está sempre contribuindo para esse trabalho. Agora, do William, eu não posso falar muito aqui, porque é o fiscal da nossa região, eu falei com ele que eu não ia fazer propaganda demais dele aqui. O William, ele é técnico em agropecuária, graduado em ciências biológicas, está se graduando aqui em agronomia, e é o nosso fiscal aqui regional no CREA Minas Gerais. Ele está aqui desde 2006. O fiscal do CREA, ele fica impedido de trabalhar na área, então eu falei com o William, eu vou te nomear aqui somente como fiscal da nossa regional aqui. Pessoal, posso começar aqui na ordem que eu fiz a apresentação? Posso começar com você, Assis? Podemos, sim. Beleza. Fique à vontade, seja bem-vindo aqui à Seara. Nesse momento, nós estamos com 36 aqui participando na sala, mas acredito que durante a apresentação vai chegar mais gente, esses que ficaram fora aqui pelo YouTube, né? Já vou jogar aqui a apresentação, viu? Correto. Então, mais uma vez, boa noite. Eu agradeço muito aí a palestra aí pela Seara, para a gente falar e conversar sobre as questões climáticas, né? Questão de tempo e clima, a variabilidade do climática, que vem sendo uma questão que vem ocorrendo muito acentuada no globo como um todo, né? Não somente no Brasil, mas o Brasil, devido à sua dimensão territorial, vem sofrendo com essa situação, né? E não está fora do contexto de estar sendo impactado pelas mudanças globais, como também pelo aquecimento que a Terra está passando, né? Que causa essas coisas todas aí. Vamos começar aqui, vamos dar um retrospecto aí sobre a questão do que vem acontecendo praticamente do ano passado, né? A gente tem aqui o desvio da precipitação de setembro do ano passado, que praticamente não choveu quase nada, né? Foi um mês muito seco, setembro do ano passado. Esse ano já foi bem melhor.
Então, choveu algo, ficou um déficit de precipitação de 50 a 200 milímetros em média na parte central, indo para a região sudeste do Brasil, né? E setembro é um mês onde começa já a acontecer as chuvas, a transição de chuva para o período chuvoso, chegar a outubro, né? Quando a gente vem aqui fazendo uma comparação, né? Vocês lembram, os mais antigos aí, devem lembrar um pouco, sobre a questão que a gente teve em 2001, 2002, do racionamento de energia do Brasil. O Brasil quase que falta energia, né? Então, a gente teve naquele período ali, ó, de outubro de 2001 até maio de 2002, a gente teve uma redução de precipitação, mais consideradas aqui na parte central, vindo para a parte sul do Brasil, né? Mas não foi tão geral assim. Porém, a gente teve aqui janeiro e fevereiro de 2001, que não está aqui, porque aqui está a precipitação de praticamente 6 meses, né? Mas janeiro e fevereiro a gente teve 2 meses seco aqui nessa parte entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Quando a gente tira a chuva aqui de São Paulo, Goiás com Minas Gerais, isso dá um impacto grande no setor de recursos hídricos, né, nos reservatórios, porque ali tem uma concentração maior dos reservatórios, de onde também vai águas para os maiores reservatórios também. Se a gente fazer a comparação agora com 2020 e 2021, o mesmo período, né, de outubro a maio desse ano, a gente vê uma diferença considerável, né? Ou seja, a estiagem desse período aqui, a seca desse período aqui, foi bem mais fraca do que a desse ano, né? Do ano passado para esse ano. Então, a seca do ano passado para esse ano, ela está sendo realmente uma mais severas na parte centro-sul do Brasil, né? Além disso, já vinha sofrendo a região sul do Brasil praticamente no ano passado, com chuva bem abaixo da climatologia, veio dar uma recuperadazinha já, pouca coisa do final do ano. Assis, sim, deixa eu fazer uma intervenção. Eu acho que na hora que você selecionou a tela, você selecionou a tela direta do PowerPoint e ela está na primeira tela, ela não mudou. Se você ela conseguir... Não, se você sai dela, volta nela, depois que você dá o F5. Ah, tá. Mas essa primeira aqui tinha mudado. Essa aqui... Mudou agora. Está mudando agora. Então, vou voltar de novo, né? Então, a gente fazendo uma comparação aí, voltando o ano passado, né, o mês de setembro, que setembro é um mês de transição entre o período seco e o período da chuva, né? Vê que setembro de 2001 foi seco, ficou com chuvas abaixo da média de entre menos 50 a menos 200 milímetros, ou seja, 200 milímetros, onde chovia 180, 200, não choveu nada. E onde chovia alguma coisa, ainda choveu menos 50, faltou em torno de 50 milímetros para completar a climatologia, a média mensal. Agora eu tenho que dizer que cada vez eu tenho que fazer assim, né? Estão vendo agora? Mudou a tela? Positivo, está mudando. Então, voltando de novo, né? Fazendo a comparação aqui, 2001, 2002, com agora, com 2020, 2021, porque 2001 a gente teve aí um período que teve de racionamento de energia no Brasil, quase que faltava energia, né? E teve racionamento. Então, a gente vê que naquele período, o mesmo período de outubro de 2001 a maio de 2002, comparando com esse mesmo período aqui de outubro de 2020 a maio de 2021, agora desse ano, a gente vê que tem uma diferença até considerável, né? Apesar da que teve a seca e a estiagem também, mas choveu mais do que nesse período aqui, desse ano. A gente vê que a seca nesse ano aqui foi bem mais branda do que a de 2020, 2001, 2022. Vendo agora setembro desse ano, a gente teve novamente um setembro muito quente aqui em grande parte do Brasil, né? 2 ondas de calor. Tivemos aqui um setembro quente na parte centro-sudeste e sul do Brasil, com temperaturas de 5 a 6 graus acima da climatologia. Eu falo isso quando está temperaturas elevadas, porque cada vez mais que as temperaturas ficam mais elevadas, onda de calor, porque faz com que haja maior evaporação do reservatório, né? Baixa umidade do ar de 10%, 15%, 20% muitos dias, cada vez mais a evaporação é mais acentuada no reservatório, né? A lâmina d'água vai perdendo mais água ainda. Quando a gente entra para outubro aqui também, a primeira quinzena de outubro, né?
também persistiu uma onda de calor ainda, que agora subiu mais para norte, né? Ou seja, a onda de calor estava aqui mais entre o centro e o sudeste do Brasil, agora subiu para o sudeste e a parte nordeste e centro do Brasil, com temperaturas também algo de 5 a 6 graus acima da média histórica. Depois a gente teve um domínio aqui de uma massa de ar frio, né? E caiu mais as Francisco. temperaturas no sul. Oi? Acho que não Ah, mudou, né? não, não mudou. Ah, não mudou. Aí, Ah, agora sim. eu tenho que fazer de um por um. Então, voltando de novo aqui, né, a gente teve um setembro muito quente, né, com 2 ondas de calor, com temperatura de 5 a 6 graus, toda a parte centro-sudeste indo para o sul do Brasil. Depois, na primeira quinzena de outubro, houve uma inversão, né, o ar quente, a onda de ar frio subiu para a parte mais nordeste, com a região, ainda parte da região sudeste, e aí começou predominando um ar mais frio agora na região sul, porém aqui também com muita cobertura de nuvem devido devido ao aumento de precipitação que ocorreu, a gente vai ver aí no mês de outubro, aqui no mês de outubro, principalmente Paraná, com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Setembro de 2001, a gente podemos ver aqui, né, sobre a questão de armazenamento hídrico no solo, né? A gente vê que grande parte do Brasil é o solo muito seco, então déficit hídrico muito alto no solo, né, com exceção aqui da região sul do Brasil. Depois, quando a gente vem para a primeira quinzena de outubro também, né, ainda permaneceu, apesar de já ter começado a chover, né? Já ter começado a chover, acho que travou minha tela escureceu aqui, vamos ter que aguardar um pouco aqui. Apesar de ter começado a chover, a gente vê que houve ainda um déficit hídrico na parte central, indo para o nordeste do Brasil. O déficit hídrico do solo ainda continuou, né? Estamos te ouvindo perfeitamente aqui. E agora a tela mudou também. É porque agora deu um problema aqui, escureceu na tela do meu laptop. Eu vou ter que esperar ela voltar, sabe? Se estiver mudando assim, ela não está mudando aí não, né? Tá. Ela mudou? Mudou, tá no slide 7 aqui para nós. Esse slide não tem nada nele, ele está em branco. Esse slide está em branco? Esse 7 mas tá. eu não estou vendo aqui o slide qual é. Então, outubro deu uma resposta melhor nas condições da precipitação, mas pegando mais para Minas Gerais, também Paraná, a parte sul de Minas, né? Parte sul de Minas, Triângulo Mineiro, sudeste de Minas. Algumas áreas de São Paulo deu uma boa recuperada, mas nem tanto. Onde recuperou melhor deu uma recuperada melhor foi no Paraná, que tem chovido mais acima da climatologia, já choveu acima da climatologia no mês de outubro, né? O negócio aqui deu creu, sabe? Quer me encaminhar a apresentação? Mas aí eu não vou ver, porque eu vou ter que desligar o computador de novo para ligar de novo, sabe? Para voltar de novo. Que ele apagou a tela aqui, a tela está escura, né? E não está voltando, sabe? Do notebook. Algumas vezes ele já tinha feito isso, mas voltava rápido. Mas dessa vez fazia tempo que tinha acontecido. Quer reiniciar aqui? A gente inverte. Eduardo? Talvez. Oi, Suene. Posso pegar, fazer um gancho na fala do professor enquanto ele tenta resolver essa situação pode. aí? Isto, joia, Suene. Porque, assim, tem tudo... Embora eu não fiz slide, né? Eu preferi falar, né? Até Sim. porque o tempo que a gente tinha para preparar foi curto, mas, enfim. Essa apresentação que o professor iniciou aí tem tudo a ver com inspeção predial, por incrível que pareça.
Porque inspeção predial, a gente vai detectar, o propósito da inspeção, né, é detectar as manifestações patológicas, né? E muitas das manifestações patológicas têm a ver justamente com a meteorologia, com a climatologia, né? E, por exemplo, essa variação térmica que o professor vem apresentando aí para a gente, isso tem proporcionado uma elevação no surgimento, por exemplo, de fissuras, né, que tem tudo a ver com uma variação térmica que gera uma dilatação dos materiais, né? E aí, com isso, essa questão é uma questão muito delicada, né, de meteorologia, de clima, de tempo, para as pessoas poderem, tipo assim, fica até difícil de controlar. Eu acredito que não é fácil controlar isso, né? E a tendência mundial é aumentar a quintura, né? No mundo todo, né? A cada ano aumenta aí 1 grau na temperatura global. E isso reflete diretamente nas edificações, né? Reflete no processo, tanto no processo construtivo quanto no pós-entrega, né? Que a gente já passa a analisar na questão de uso. O processo construtivo influencia na questão da evaporação da água, de amassamento, né? Do concreto, das argamassas, né? E no pós-entrega é justamente na parte das manutenções. De repente, até sendo necessário fazer manutenções em menor tempo, né, em um prazo menor, para poder manter a edificação realmente com o seu desempenho, vamos dizer assim, garantido. Então, assim, essa fala do professor me fez fazer essa associação aí, e tem tudo a ver com questão realmente de inspeção predial, que é um mercado de trabalho que está aí aberto, né, bastante amplo, e que daqui a um tempo vai precisar ainda mais de pessoas capacitadas e tal para desenvolver esse tipo de trabalho. Então, é bem interessante foi providencial até o professor ter entrado antes de mim, porque com a fala dele eu já consegui visualizar uma outra situação. Bom, o que podemos fazer aí, eu vou fazer o seguinte: você pode começar com outra partezinha aí, eu vou desligar e ligar de novo, aí eu volto em 5 minutos aí. Combinado, professor. Combinado? Beleza. Suene, você quer seguir a sua? Ou eu entro com o William aqui junto, já fazendo um bate-papo junto da fiscalização também? Ele pode entrar, eu falo aqui de inspeção, ele pode falar da fiscalização também. Pode ser um bate-bola aqui. Como eu não preparei a apresentação, então se ele tiver alguma apresentação para fazer, ele pode entrar e depois eu pego o gancho também Não, e faço a minha fala. o William vai na fala também com a gente. Então, pronto, a gente vai conversando aqui. Quer seguir a sua, então? Tá, tudo bem. No caso de inspeção predial, assim, a minha proposta para trazer para cá seria falar da questão do que hoje é a inspeção, né? A existência do mercado de trabalho que está em aberto aí, né? Que a inspeção hoje é baseada numa norma, ela hoje tem uma norma própria, né? Que é a 16747, que foi lançada em maio do ano passado, inclusive foi o tema da minha palestra para vocês da ASEARA, o ano passado, né, que a gente teve esse momento juntos, e aí eu trouxe um pouco da visão da inspeção predial na ótica dessa norma nova, e é uma área que... Está me ouvindo? Positivo. A inspeção predial, o propósito dela é trabalhar com a manutenção do desempenho das edificações, né? Através da identificação das patologias, das manifestações patológicas, que são decorrentes
podem ser decorrentes de elaboração de projetos equivocados, né? Que hoje a gente sabe que isso aí é uma falha que acontece, porque muitos dos construtores não se atêm e não dão valor que deveria dar aos projetos, né? E aí fazer também a compatibilização entre esses projetos, evitando, no momento da execução, aqueles famosos quebra-quebra, aquela famosa gambiarra, que são portas de entrada para o oxigênio, que é um dos principais, vamos dizer assim, dos principais geradores de patologias, oxigênio e água, né? E aí, com isso, essa falta de compatibilização dos projetos, eles favorecem o surgimento das patologias e que nas inspeções prediais é o nosso carro-chefe de trabalho, né? Nós somos, vamos dizer assim, o Sherlock Holmes das construções, né? Nós trabalhamos em cima das investigações, né? Para identificar justamente quais são os problemas que existem, para daí, de repente, produzir um documento técnico que pode ser usado para orientar, inclusive, ao proprietário do imóvel ou o gestor, no caso de condomínio, para que ele tenha noção das necessidades de manutenções, né? E quais as gravidades dessas manutenções, né? A gravidade de urgência, vamos dizer assim, as urgências para que essas manutenções sejam executadas, né? E daí, sim, a gente garantir e até evitar algumas catástrofes que a gente vira e mexe, né? Vê nos noticiários aí, de prédios que vieram a cair, a ruir, né, por algumas questões nesse sentido aí. Então, a inspeção tem esse propósito, né? Existem também falhas no momento da execução, que também promovem esses problemas, né? Muitas vezes são falhas de execução mesmo, né? Às vezes pode ser a questão da falta de treinamento da mão de obra capacitada, e aí tende a fazer aquelas situações que fazem para não, por exemplo, para não perder a massa, né? Faz uma massa de manhã, chega a hora do almoço, aí para não perder a massa, aí abre a massa, bota aquela aguinha ali, traz no turno da tarde e continuar trabalhando com aquela massa. Só que aí, nesse intervalo aí, a argamassa ela perde algumas propriedades, né? Ela perde elasticidade, ela perde até mesmo a resistência do cimento ali, ela é comprometida, né, por conta desse tempo de abertura da argamassa. E isso aí vai refletir no futuro, né, na edificação, com o surgimento de fissuras, né, e aí, dependendo, se não for tratada, ali é uma porta de entrada para o oxigênio, que aí entra em contato com o concreto, que vai comprometer, vai gerar a carbonatação do concreto, que a carbonatação é exatamente a perda da né, do concreto, e por aí vai. Então, assim, existem vários fatores que contribuem para o surgimento das manifestações patológicas e que a gente precisa ficar atento, precisa começar a trabalhar isso dentro do contexto tanto de empresariado quanto de profissionais. As associações têm um papel importante nesse contexto, pelo menos é o que eu acho, que é justamente o papel de levar a informação através de debates como esse que a gente está fazendo hoje, através de palestras, de seminários, simpósios, né, que vão justamente esclarecer, trazer uma nova visão aos participantes. E com isso a gente
começar a mudar, virar a chave aí da construção civil no âmbito da qualidade dos produtos que estão sendo entregues. Eu não sei como é que é feita aí essa questão, essa demanda se tem muito aí em Minas Gerais, essa demanda de inspeção predial. Eu acompanho alguns colegas que são da região de vocês aí. Eu vejo, pelo menos os que eu só acompanho duas profissionais que atuam nesse contexto aí em Minas Gerais. Eu não sei, não acredito que deva ter mais alguém aí que também trabalha com inspeção. E eu tive aí, né, o mês passado, em setembro, com vocês, fui dar uma palestra aí, e nas andanças com a Flavinha, né, que é a presidente da FEAG, eu percebi que em Minas Gerais tem muitas patologias aí, até por conta do clima, né? O clima de vocês é um clima bem seco, pelo menos nos dias que eu estava aí, eu senti muito pesado isso, e essa secura aí afeta justamente nas edificações, né? Então, é mais ou menos por aí que a coisa acontece. Aí eu não sei com relação ao William, como é essa demanda de fiscalização no sentido de inspeção predial. Como é que o CREA atua nessa linha aí. William? Já voltei, hein? Tudo bem, Assis? William, consegue? O áudio seu está fechado. Inclusive, Eduardo, agora em dezembro... Me ouve, né, agora? Estamos Positivo. Ouvindo. Agora em dezembro, Eduardo, nós vamos estar em Curitiba, né? Vai ter o 26º SEBENC, e a gente vai estar lá justamente. Deu certo? Acho que eu estou com um problema aqui no meu fone. Deu certo, William, nós estamos te ouvindo, sim. E aí nós vamos estar em Curitiba participando do SEBENC, levando justamente a nossa experiência de inspeção predial, dando um mini curso lá, de 4 horas, que é muito pouco tempo para a dimensão do tema, mas que é importante. Pelo menos já é um pontapé, né, para estar levando uma maneira dos profissionais se reciclarem, buscarem novos conhecimentos. E vamos também estar trabalhando na mesa redonda específica sobre o assunto de inspeção predial, porque aqui em João Pessoa a gente tem a lei que ela foi criada em 2017, né? A gente montou um protótipo de lei, um projeto de lei para ser levado para a Câmara dos Vereadores, e eu fiz parte desse grupo, né? Fui integrante desse grupo, e aí eu vou levar essa experiência lá para o SEBENC também. E eu acho que é importante os municípios começarem a pensar nisso, porque, infelizmente, a sociedade só se mobiliza a partir de uma lei que exige, né, o cumprimento, e aí as pessoas começam a se preocupar, olhar com outro olhar as coisas. William. Mas pode falar, William. Agora consegue me ouvir? Positivo. Vemos e ouvimos. Acho que eu estava com um problema no meu fone. Então vamos lá, vamos pegar o famoso gancho aí nas falas da Suene. Eu até anotei algumas coisas aqui. O Eduardo tinha me pedido para falar sobre ART, tá? Preenchimento de ARTs, dar alguns conceitos, responder algumas dúvidas, mas eu vou um pouco além da ART, né, nessa questão de
da inspeção predial. A questão que a Suene falou aí na falha, que uma das grandes demandas que quem faz esse tipo de serviço tem é devido à falha na execução do projeto, né? O projeto está lá bonitinho, muito bem feito, mas na hora da execução, a gente tem que frisar a importância do profissional estar lá verificando se o construtor, se o proprietário não está economizando com uma coisa ou outra, se o construtor não está com a mão de obra realmente qualificada. Isso é uma importância muito grande que o engenheiro tem e que a gente não pode banalizar ou descartar isso. Por quê? Todo mundo sabe que você resolver um problema depois fazer uma reforma do que já está pronto ou resolver um problema de uma coisa, de um serviço que está acabado é muito complicado, né? Então... É caro, né? É mais caro do que fazer mais do caro. início já correto. Com certeza. Então, um dos ganhos que o engenheiro dá para a obra é a própria economia, né? Além da segurança, é a economia. Então, a gente consegue já enxergar a necessidade e o valor que o engenheiro tem nessa situação. A questão também foi colocado aí, né? A questão predial, a gente tem percebido cada vez mais catástrofes acontecendo. Eu acho que nessa última década aí, pelo menos que eu me lembro, eu acho que foi o maior número de catástrofes que a gente conseguiu ver aqui no Brasil, até fora, né? Referentes a prédios, né? A grandes construções. Então, a engenharia ela tem cada vez mais ficando no centro desse debate e cada vez mais aumenta tanto a responsabilidade quanto o valor que o engenheiro tem, né, nesses empreendimentos. Então, mais do que a importância da RT, que a gente vai falar um pouco mais disso depois, é a importância realmente do profissional estar lá, do profissional se fazer presente, fazer valer a sua vontade entre aspas, né? A sua capacidade técnica ali é importante na hora da execução desses empreendimentos prediais, né? A questão a sua percepção não está errada não, Suene. Aqui em Minas, especificamente, a questão da inspeção predial ela depende muito dos municípios. Então, depende muito de uma legislação municipal, onde a prefeitura se faz mais presente, né, se faz mais preocupada com essa situação, que tem uma legislação mais firme, a gente consegue atuar com mais facilidade também. Mas a gente tem algumas ações rotineiras. A gente tem um manual do síndico aqui em Minas Gerais que trata também dessas situações, que é bem importante. E até eu consigo ver até como uma chance da gente fazer uma ação específica e direcionada nisso, né? O Eduardo pode até levar isso depois para a gerência. Eu acho que a gente precisa começar a produzir uma mudança de cultura, né? Tudo é muito cultural, né? Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim, meu filho vai fazer assim, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar isso. E como é que a gente muda essa questão de cultura? Levando informação. Né? Tem que fazer com que as pessoas, a sociedade, comecem a entender a importância de um profissional. Né? Quando eu falo sociedade, eu falo do empresariado, eu falo do consumidor, né? Eu falo de todos os setores da sociedade. Então, é importante que a gente trabalhe essa questão da informação junto à sociedade, para que ela entenda que pagar um engenheiro para fazer projetos não é jogar dinheiro fora.
né? Que a visão é essa, não, é supérfluo. Dentro do contexto geral da construção, projeto é supérfluo. Não, pagar um profissional para estar dentro da obra o tempo inteiro, orientando, fiscalizando, não é desnecessário. Não, a gente tem que começar a trabalhar isso, mostrar justamente através de quê? Através dos desastres que estão acontecendo. Aconteceu o desastre assim, dessa forma, por quê? Porque a ausência do profissional, um acidente do trabalho na construção aconteceu, porque não tinha um engenheiro de segurança lá para orientar, né, para ensinar os profissionais a se protegerem. E aí começar a trabalhar, é um trabalhar de formiguinha, um trabalho de formiguinha, né? E que, se Deus quiser, mais na frente a gente começa a ver o retorno disso aí. Mas a gente tem que iniciar. Porque a tendência é realmente a cada dia aumentar o número de construção, principalmente verticalizada, né? Porque os grandes, principalmente os grandes centros, não tem mais espaço para se construir horizontalmente. Então, a proposta é derrubar, por exemplo, aqui em João Pessoa a gente está numa leva de construção verticalizada, porque a cidade não tem mais espaço para fazer bairros de casas, né? Então, hoje a gente já tem bairros aqui que está derrubando uma casa para construir um prédio para 20 famílias. Onde morava uma família, vai morar 20. Né? E aí a gente precisa começar a levar essa informação, até para ensinar as pessoas, no meu caso, que eu tenho um pouco da experiência de sindicância, né, que eu fui síndica por 5 anos, levar essa informação de como é conviver em coletividade. A gente que mora numa casa, o nosso comportamento é um. A partir do momento que a gente vai morar no processo coletivo, a gente vai ter que tomar algumas atitudes diferentes daquele contexto residencial, né, de moradia unifamiliar, vamos dizer assim. Então, tudo eu acredito que parte da informação, da parte educativa. E aí, tudo que for possível fazer que possa promover esse tipo de trabalho é viável, seja através de uma videoconferência, seja através de um minicurso, seja através de um contato com um sindicato, uma associação de síndicos, ou qualquer coisa desse tipo, uma administradora de condomínio, tudo é válido para que a gente realmente comece a mudar essa cultura. Essa semana mesmo, alguém me perguntou se deveria anotar uma ART para uma reforma simples no apartamento. O que é essa reforma simples? Troca de gesso e troca de piso. E aí, a Suene, você deu um exemplo anterior aí que eu achei interessante, que foi mais ou menos o que eu falei. Logicamente, eu falei que tinha que anotar. Porque qual que é a percepção? Não, somente uma reforma onde não há nada de estrutural, mas você deu um exemplo aí. Se coloca um rejunte da forma errada, se faz uma colocação de um piso de uma forma errada, isso pode gerar uma infiltração que pode criar um problema estrutural depois. Exato. Isso pode começar a pingar no vizinho, que vai gerar um transtorno. Então, é uma coisa simples e de que o engenheiro foi contratado para fazer, mas ele mesmo não tinha a percepção da importância daquele serviço, né? E, por consequência, não viu a importância da anotação da RT. E quando eu falo, gente, que o engenheiro tem que impor não, tem que manifestar a sua visão técnica num serviço, não necessariamente bater boca com o contratante, explicar, colocar para ele, né, o que precisa ser feito e procurar, em caso de não ser ouvido, de que o engenheiro entender que aquilo ali não está sendo feito da forma correta, procurar o CREA, que é o órgão que a gente está aí para justamente fazer essas verificações. Para quê? Para proteger a sociedade, que é um serviço que o engenheiro está vendo que apesar apesar
da solicitação dele não foi feito, e até mesmo para resguardar o próprio engenheiro, né, de qualquer situação. Então, quando eu falo dessa situação, é justamente colocar para a pessoa qual é a visão técnica e, se for preciso, procurar o CREA para a gente fazer a verificação. Exatamente. William, aqui eu vou entrar na conversa suas aí. E a importância, quando a gente fala ali da RT, né, para a gente buscar benefícios também com isso. Para a sociedade, a gente está promovendo uma proteção, saber que tem um profissional habilitado naquela obra, garantindo a qualidade do serviço, né? Eu costumo falar com o pessoal que me procura. A RT, ela não pode ser banalizada, porque a RT é um documento. É um documento e tem que ser tratada como tal. Então, eu vejo muito, por exemplo, a RT não pode ser anotada de qualquer forma. Tem alguns campos lá, por exemplo, se existe um campo X, você tem que anotar corretamente o campo X. Eu falo, primeiro, não anotem nada do qual vocês não são responsáveis. Isso aí é um tiro no pé. Por quê? Porque a RT é um documento oficial, e é um documento oficial que vários órgãos usam para justificar que ali tem um profissional, ali tem uma garantia técnica. Então, é a mesma coisa. Se você foi contratado para fazer um projeto e o contratante pediu anota a execução para mim, eu não tenho condição de pagar um valor X, não anotem. Só anotem realmente o que for. Só um minutinho, que eu estou aqui no hotel, o telefone está tocando, eu vou ver o que eles estão precisando. Essa fala do William é muito importante, pessoal. Eu que estou dentro da Câmara de Engenharia Civil aqui em Minas Gerais, a Suene também esteve lá na mesma Câmara no CREA Paraíba. Nós vimos um grande número de autuações para profissionais aqui que anotam além do que ele executou. Imagino que lá com você deve ser igual, Suene. Sim, o profissional acontece. às vezes tem aquela placa de obra padrão e ele coloca ela na obra falando que ele fez um arquitetônico, um elétrico, um estrutural, um sanitário, um projeto de SPDA, alguma coisa assim. Na verdade, ele não fez tudo isso. Ele fez talvez só o projeto arquitetônico e ele anota todos. Então isso é uma preocupação muito grande, chega muito processo para nós na Câmara lá, autuação pelos fiscais aí dentro do nosso estado aqui, e o profissional às vezes ele acha ruim, mas na verdade ele anotar somente o que ele fez, eu acho que é o que o William está falando, é muito importante para amanhã ele não ser culpado pelo que ele não fez. Exato. Acontece muito, às vezes acontece outro caso também, que é deixar a RT aberta, né, William? Terminou a obra, não deu baixa naquela obra, a RT continua em aberto. Aí daqui 1 ano, 2 anos, o proprietário quer fazer alguma reforma, alguma coisa lá naquele empreendimento, ele fala, é coisa pequena, não vou nem buscar um engenheiro ali não. Isso aqui o CREA nem vai ver. Ele começa essa pequena reforma e vamos lá que acontece um acidente. Por acaso o menino lá caiu de um andaime, alguma coisa, se machucou, veio acontecer alguma coisa maior. A hora que o CREA chega lá para fiscalizar, de quem que é a RT? De fulano que fez aqui a obra há 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás. A RT dele está em aberto ainda. Não é isso, William? Aí ele se complica, né? A RT, ela só termina a responsabilidade quando ela é dada baixa. A RT é simples, gente. Veja bem, ela tem que ser anotada antes do início da obra ou do serviço. Pode até ser anotada durante, mas o ideal é que seja anotado antes. Por quê? Porque se houver fiscalização, o serviço estiver em execução e não tiver RT, vai gerar auto-infração. Tá? Então, ou seja, existe outra coisa.
isso aí é um conselho que eu dou de amigo. Muitos, eu não conheço todo mundo e muitos nem me consideram amigo, mas é um conselho que eu dou para os meus amigos. Gente, a RT, ela é baseada num contrato. Então, faça um contrato. Isso aí não é nem por questão de técnica ou de CREA, nem de nada. Um contrato, cada vez mais, é importante, até para você resguardar os seus direitos e deveres ali naquela obra, entendeu? Eu vejo muito que acontece, o pessoal me procura, fala, aconteceu isso, isso, isso. Não, beleza, vamos abrir aqui um relatório. Cadê, o que você tem de materialidade naquilo? Não tem. Hoje, você só consegue não, mas facilita muito a questão de você tem que gerar materialidade para as coisas. Então, a RT é uma materialidade, mas façam também um contrato e faça a RT exatamente de acordo do que consta nesse contrato. Porque isso evita problema. E isso é um conselho mesmo, tá? Que eu falo. A outra questão, a questão da RT, anota antes do início da obra ou do serviço e dê baixa nela após a conclusão da sua responsabilidade. Se for projeto, faz o projeto, entrega e dá baixa na RT, porque o projeto acabou. Você entregou para ele, ele é um produto. Inclusive, é por isso que não se dá baixa de ART de projeto, porque a ART você fez, entregou para o proprietário, é um produto que você entregou para ele, ele faz o que quiser com ele, menos alterá-lo, que fique bem claro. Então, abra antes do início do serviço e dê baixa após a finalização. Até porque você só tem o benefício dela entrar no seu acervo técnico se ela tiver baixada. Hoje ficou muito mais fácil, inclusive, você faz isso lá pelo próprio sistema mesmo. Não tem tanta dificuldade. Tá? Então, é importante. E um detalhe, levando ainda no ponto da RT ser um documento, então, gente, se é um documento, veja bem, eu não sei como é que se já está padronizado essas ARTs no Brasil inteiro, mas a ART em Minas, ela tem um campo que é endereço do contratante e um campo que é endereço da obra. Veja bem, são dois endereços diferentes, a não ser que o contratante more lá na obra, por exemplo. Por qual que veja, isso aí pode ser considerado, mas o que o CRES quer saber disso? É simples, gente. Qualquer problema que a gente tiver lá naquela obra, se eu não conseguir encontrar o proprietário dela, aquilo vai ficar parado 6 meses, 1 ano, até eu ter que virar um detetive para conseguir ir atrás desse cara. Se eu olhar lá na RT, já tiver o endereço do cara lá, o cara que muitas vezes pode ter prejudicado vocês. Então já está lá o endereço, tem o telefone, que tem lá o campo de colocar o telefone da pessoa, tem o campo de colocar as coordenadas geográficas. Por quê? Tem muito lugar, estrada sem número, rua projetada sem número, isso é impossível de achar. Então, coloca lá a coordenada, coloca um ponto de referência, trate a RT com o valor que ela tem, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, porque corriqueiramente, tá, tudo bem, vai fazendo do jeito que vai mesmo, mas o dia que for preciso de usar essa RT para alguma situação, para apresentar para um órgão, apresentar para alguém, e ela tiver de forma incorreta, o documento incorreto, ele se torna inválido. Então, é uma dica importante que eu dou também para vocês nesse caso. William, deixa eu tentar juntar a sua conversa com a da Suene lá no Assis. Assis, a Suene falando aqui de inspeção predial, a gente sabe que as chuvas aqui na região, principalmente na nossa região, que demoraram muito a chegar, elas dão uma paralisada na situação da região, né? Por exemplo, aqui Furnas baixou muito a represa, e aí nós temos uma debandada da região aqui, muitas construções que vinham sendo feitas aí, hotéis, resorts, eles pararam,
com isso você para também a construção ali de obras comerciais, você para as obras residenciais, vários condomínios que tinham por ali, e aí a gente entra lá na agricultura também, né? Porque essa falta da chuva, ela vai prejudicar o agricultor lá, o produtor de alimento, ela prejudica o pessoal da engenharia elétrica, que está preocupado aí com a geração de energia. A cada dia a nossa bandeira de energia muda. E aí eu fico preocupado, volto a conversa na Suene, eu tento fazer um mexido aqui para ver se a gente vincula todos. À medida que o pessoal faz essa debandada, muitos imóveis estão fechados. E aí, Suene, isso vai ficando parado lá também, e o pessoal às vezes descuida, e isso vai se acabando, né? Esses imóveis ficam lá Exatamente. abandonados. Exatamente. Obra paralisada, ela é um poço de patologia, viu? Porque Sim. dependendo do tempo que ela passa, eu fiz uma inspeção predial num prédio que já estava com a obra parada há quase 5 anos. E, assim, a coisa estava feia já. Né? Como a ferragem, o prédio em si, o esqueleto dele não estava totalmente pronto, então tinha ferragem de espera, né? Que é aqueles ferros que fica aparecendo, de laje e de pilares. E aí aqueles ferros já estavam em processo de corrosão, justamente por conta da incidência dos agentes deletérios, né? De chuva ácida, maresia, já que a gente mora aqui no litoral. E aí, com isso, ao ser finalizada, no dia que ela fosse finalizada, ela já seria um empreendimento já doente, seria entregue já doente, vamos dizer assim, né? Normalmente a gente compara a edificação com o corpo humano, né? E aí a gente diz que a obra já seria entregue com uma certa doença já congênita, inclusive, né? Então, assim, é bem preocupante mesmo essa questão dos recursos hídricos, né? Essa dificuldade de água, porque no final das contas, tudo está atrelado, né? A água é fundamental para tudo na vida, né? Tanto para a questão da vida em si, o ser humano viver, que ninguém consegue viver sem água, né? Como também para a edificação, né? Porque, afinal de contas, a edificação só pode ser erguida se tiver água. A água é um elemento fundamental nesse processo, né? Então, realmente, tem Assis, que... Então, dando continuidade aqui, volta né? para Vocês estão nós vendo aí. ali e conta para nós aí dessa precipitação, como que a gente está. Então, voltando aí novamente, ó, isso aqui é um índice de prestação padronizada, é um índice de seca, né? A gente tem do lado esquerdo aqui até setembro dos últimos 6 meses, até setembro de 2001 para cá, e Está depois tem compartilhado, depois tem, na tela, tá não? Tá, Suene, tá Tá. chegando aqui para mim. tá? Para mim não tá, Tá não. compartilhada não? Tá não? Tá vendo aí? Tá chegando para mim. Tá chegando a tela e a sua imagem. Tá, que a minha tela estava lá. Então, aqui a gente tem os últimos 6 meses, ó. Vê que a região Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, a gente está com índice de seca entre seca severa e seca extrema. Quando vai para os últimos 12 meses, também está com seca severa e seca extrema, pegando grande parte ali de São Paulo, Mato Grosso do Sul, vindo para Goiás, Minas Gerais. Então, toda essa região meio centro, tá? Dos últimos 12 anos, a gente está apresentando seca severa e seca extrema, né? Seca extrema, isso aqui é o índice máximo de seca que pode existir, né? Dentro da meteorologia. Ou seja, porque tivemos aí um período longo de 12 meses com escassez de recursos hídricos grande, né? Com pouca chuva, com chuva bem abaixo da climatologia. Vai ter que voltar de novo aqui. Então, se a gente for ver agora aqui a previsão pela frente, estão vendo aí, né? O mapa. Sim. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem o mapa aqui, ó, da previsão de hoje até o dia 3 de novembro. A gente vê que nesse ciclo branco aqui, ó, está pegando São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul e parte sul de Minas Gerais, Sudeste.
Aqui tem a previsão de chuva de 60 milímetros a 200 milímetros para acontecer nessa área, o acumulado de chuva dos próximos 6, 7 dias, mais ou menos, até o dia 3. Mas a gente vê que já tem um buraco aqui, praticamente deve ficar quase sem chuva nessa região, ó, entre o centro de Minas Gerais, norte de Minas, Bahia, indo para o Piauí e Tocantins, norte aqui do Goiás, ficando quase sem chuva nessa região. Depois a gente vai ter a outra semana, do dia 3 ao dia 9 de novembro, aí a atmosfera vai dar uma inversão de sinal, né? Então a gente vê que a chuva estava concentrada aqui nessa região, agora ela vai subir para norte, ou seja, deve acontecer uma frente fria que está aqui, e ela vai subir agora, ficar mais tempo na região entre o centro do Brasil e o nordeste do Brasil, trazendo mais chuvas agora entre Minas, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, e diminuindo as chuvas ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, com Paraná e a região sul, dando uma diminuída na precipitação. Ou seja, nessas áreas aqui de chover de 65 a 140 milímetros nesse período, nessa semana do dia 3 ao dia 9 de novembro. A gente vê que nessa primeira semana aqui de hoje até a próxima semana, a chuva vai se concentrar mais nessa área aqui, chovendo melhor, né? Então, parte entre meio centro e sul do Brasil. Na questão das temperaturas sobre o fenômeno da Laninha... Paulo, clica lá para nós que não mudou aqui, não. O fenômeno climático da Laninha, ele é um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico Equatorial, quando as águas estão mais frias, né, ao longo do Oceano Pacífico Equatorial. Podendo ver aqui nessa área rachurada no mapa do lado esquerdo, aqui é a média de temperatura do dia 17 ao dia 23 de outubro agora, até essa semana. Ou seja, a média de temperatura lá, se é de 28 graus, está dizendo que está até menos 1 a menos 2 graus abaixo do normal, ou seja, está de 27 a 26 graus. Isso, média de 30 anos, é feita essa diferença a cada semana, né? Então, a gente vê que está esfriando aqui, né? Dando sinal da chegada do fenômeno climático da Laninha. Aqui na costa do Rio de Janeiro e a região sul do Brasil, as águas estão mais frias no Atlântico, né? Isso não é bom. Quando as águas estão mais frias, aqui no Nordeste está mais quente, é bom porque favorece a maior evaporação, mais condição de chuva para o Nordeste. Mas aí teria que se manter isso mais tempo pela frente, né? Para chegar ao período chuvoso início do ano e estar quente aqui, para favorecer boas condições de chuvas. Aqui é a previsão para os próximos meses, né? Não, aqui também é a média da semana, aliás, do dia 16 ao dia 30 de setembro, né, que também já estava esfriando, mas aqui ele já está apresentando melhor, porque está indo para o centro do oceano, as águas mais frias. E a previsão para o fenômeno climático da Laninha, né, aqui para novembro, dezembro e janeiro, ele indica aqui, né, essa mancha de água fria, nos próximos 3 meses, de estar essa mancha de água fria aqui, que assegura o estabelecimento do fenômeno da Laninha. E aqui a gente tem um alerta, o relógio de alerta, né? Quando ele está branco aqui, está neutro, né? Não tem condições neutras. Quando ele vem para o lado direito aqui o oceano está esquentando, está dando sinal de alerta sobre o El Niño. Quando ele vem para o lado esquerdo, está esfriando, está dando o sinal de alerta sobre a Laninha. Então, está estabelecendo o fenômeno da Laninha, né? Por isso que o Centro Climático de Previsão de Clima dos Estados Unidos, né, ele previu agora, na segunda quinzena de outubro, que já começou estabelecendo o fenômeno climático da Laninha. E aqui a gente tem a previsão desse fenômeno, né, por exemplo, para outubro, novembro e dezembro. Depois, novembro, dezembro e janeiro. A gente vê que outubro, novembro e dezembro, janeiro, está em torno de 80% da probabilidade da barra azul, que é o fenômeno da Laninha. A barra cinza é a neutralidade. Não mudou não, né? Não, tem algumas pessoas que estão falando que a imagem sua não está chegando para eles. Você consegue desconectar a apresentação e colocar ela de novo? Consigo, vamos lá. Tinham 2 pessoas que tinham me falado, agora mais um falou.
parar a apresentação, né? Só desconectar ela aqui dentro do navegador, o compartilhamento. Desconectar aqui, peraí. Tira o compartilhamento, coloca de novo, eu acho que ele volta. Desconectar. Porque está saindo a minha imagem. Tá as duas, na verdade. Para mim aparece as duas. Aparece a sua tela e aparece a sua câmera. Mas para algumas pessoas, não sei por que motivo não está aparecendo. Você tem ali o ícone do microfone, da câmera, é aquele do lado da telinha com a seta. Agora parei, vamos lá de novo. Vamos lá, conectar. Parou, isso, agora é só voltar. Vê agora. Para mim chegou. Agora, e agora tá estão vendo agora chegou. Aí, joia. Então, se a gente for ver aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, essa barra aqui, e apagou de novo. Voltou, Graça. A gente diz aqui 80% da probabilidade em novembro, dezembro, janeiro de ter a existência do fenômeno da laninha, a barra em azul. A barra em cinza mostra 20% de neutralidade, nem El Niño nem laninha. E se a gente for ver pela frente aqui, El Niño não está dando sinal, não. Só vai dar sinal de El Niño lá para depois, lá para meados do próximo ano. Então, a gente vai entrar, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, com 70%, 72% de probabilidade do fenômeno da laninha. Ou seja, ele vai ter um pico, uma existência mais agora do final do ano ao início do próximo ano, até mais ou menos fevereiro, março, por aí assim, né? Quando ele está mais atuante. E quando esse fenômeno dele atua, ele não é bom para a região sul, né? Porque ele causa redução de chuva muito irregular na região sul do Brasil. Então, aqui, estão vendo essa figura, né? Aqui é a climatologia de dezembro, janeiro e fevereiro do Brasil, de 30 anos. Ou seja, no centro-sudeste do Brasil, chove entre 500 milímetros, dependendo das localidades, né? Chega até 1.000 milímetros, né? Como ali no Mato Grosso, parte do Goiás, pode chegar até em torno de 1.000 milímetros, né? Minas Gerais, ali está mais concentrado na faixa de 800 milímetros, mais ou menos, que chove entre 700 e 900 milímetros na parte sul-sudeste e parte central de Minas, né? Chover mais ou menos nessa faixa aí, de 700 a 900 milímetros. Na região sul do Brasil, chove algo em torno de 500 milímetros em geral, com exceção do Rio Grande do Sul, não chove menos, algo de 300, 400 milímetros na parte sul do Rio Grande do Sul. Então, qual a previsão? Aqui a previsão a gente tem novembro, dezembro e janeiro de 2022, né? Esse primeiro mapa aqui, a previsão de novembro, as áreas em azuis indicam de chover em torno da climatologia ou um pouco acima da climatologia. Então, previsão mais ou menos otimista boa, né? Um pouco otimista, pegando mais chuvas entre Minas Gerais, com a parte central do Brasil, algumas áreas de São Paulo e menos chuva na região sul do Brasil. Dezembro, eles já voltam à condição mais de ter dentro da normalidade, chover um pouco acima, entre Minas e São Paulo, porém, a parte norte e a Bahia dá uma diminuição da precipitação de chover em torno da climatologia ou abaixo, né? Quando vai para janeiro, ele já dá mais condição de chover melhor entre Paraná e São Paulo, com Mato Grosso do Sul, e seca mais um pouco aqui, diminuindo mais a chuva entre Minas Gerais com Goiás, né? De chover um pouco abaixo da climatologia. Aqui é o trimestre todo. Muda o slide para nós, Paulo, que ele não está mudando. Slide. Aí. Estão vendo, né? Então, novamente, janeiro aqui a gente vê, novembro, né? De chover um pouco melhor aqui entre Minas, Goiás, indo para São Paulo, né? Em torno da climatologia ou um pouco mais do que a climatologia. Menos chuva, um pouco abaixo na região sul. Para dezembro, ele mostra aqui entre São Paulo e Minas Gerais de chover em torno da climatologia um pouco acima, né? Menos um pouco no Rio Grande do Sul e dá uma diminuída um pouco menos entre Minas e Bahia, ou um pouco menos, ou em torno da climatologia. Quando vem para janeiro, a gente já vê que ele dá mais
condição de chover menos entre Minas Gerais e a Bahia e condição de chover um pouco mais entre São Paulo e São Paulo e Paraná e Mato Grosso do Sul. Se a gente for ver, eu vou pular isso aqui de temperatura, se a gente for ver esse... Para nós não mudou. Ah, mudou não. Se a gente for ver esse de prosseguir mais pela frente, com a setinha, né? Ah, tá. Ah, beleza. Assim, né? Aham. Então, aqui já é para dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente estava vendo a questão da tendência onde deve chover menos, né? E depois aqui a tendência da temperatura. A gente vê que temperaturas um pouco elevadas em grande parte do Brasil, principalmente a parte central do Brasil, do trimestre ficar com temperaturas acima da climatologia. Agora, para fevereiro, março e abril, aí a gente vem de novo aqui, né? Fevereiro, março e abril, a gente vê que tem umas tendências de chover em torno um pouco da climatologia, um pouco mais, exatamente fevereiro aqui, né? Pegando entre Minas com parte do Goiás e sempre dando mais seco um pouco entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando a gente vem para março, novamente ele apresenta uma condição melhorzinha aqui também de ter chuva em torno da climatologia um pouco mais entre Goiás e Minas Gerais. Eu falo muito Minas Gerais porque Minas Gerais é um local, um estado-chave, né, para a questão de recursos hídricos e questão de geração de energia. Tanto Minas, ali com o sul do Goiás, também com São Paulo. Depois, quando a gente vem para abril, né, já está quase o final da chuva, já é o último final do período chuvoso, ele indica também de chover um pouco mais aqui entre Minas com Goiás e indo para o Nordeste, né? Sempre a parte centro-norte do Brasil dando mais chuva e sempre a parte centro-sul do Brasil com menos chuva. Então, favorecendo um pouco mais assim, realmente, para Minas Gerais. Se a gente for para esse outro modelo aqui, esse aqui é outro modelo de previsão, então a gente tem para puxa lá no slide que não mudou, Paulo. Mudou agora? Não. Então vamos lá, peraí. Agora mudou, né? Sim, agora está fevereiro, março, abril. Então, para esse... Agora está novembro e dezembro, né? Se a gente for ver para esse outro modelo aqui, é um modelo americano, ele está dando uma boa condição de chuva, ó, pegando entre o centro do Brasil e para o norte do Brasil. A gente viu naquela figura de 15 dias lá de chuva, se eu voltar nela aqui, ó, ele está dando essa condição a partir de novembro, ó, 3 de novembro, a chuva subir mais para norte aqui, tá vendo? De 3 a 9 de novembro. E esse aqui, ele está dando essa condição de novembro, a chuva se concentrar entre o centro e o norte do Brasil. Exatamente acompanhando naquela primeira semana de novembro, né? Então, veja que ele está nessa condição aqui e secar mais aqui, menos chuva na região sul. Ou seja, isso aqui é a anomalia da precipitação com relação à climatologia, está dizendo que nessas áreas aqui pode chover entre 30 até mais ou menos quase 100 milímetros em algumas áreas aqui, a mais do que o normal. Ou seja, se novembro chove de 150 a 180 milímetros, quer dizer que vai chover de mais ou menos de 230 a 300 milímetros. Quando vem para dezembro, novamente ele assegura essa condição aqui ainda. Ou seja, a atmosfera persistindo em que os sistemas frontais devem passar mais rápido na região sul, ficar mais tempo entre o centro e o norte do Brasil, com maior convergência de umidade nessas regiões, trazendo mais chuvas, né? E também assegurando ali chuvas na faixa aí de 50 a 100 milímetros acima da climatologia. Isso aqui acontecendo, né, é uma boa previsão ali para Minas Gerais, com Tocantins, a bacia do Tocantins, parte do Goiás também, porém não é boa para a bacia do Paraná e a bacia lá do estado do Paraná, como dizer assim, né, e as bacias da região sul do Brasil. Isso aqui foi feito esse estudo aqui também, né? Por exemplo, na bacia do Paraná. Clica nele para nós, Paulo. Não mudou, não. Não mudou, não.
na bacia do Paraná, na bacia do Paraná foi feito esse estudo aqui, ó, para o período da tendência da precipitação, né? De 1961 até 2001, até agora 2001. A gente vê que teve uma tendência da diminuição da precipitação nos últimos anos, tá vendo? Ó? Os últimos anos. Aqui são de 40 a 60 anos, entendeu? Essa tendência aqui. A linha preta que representa a tendência da chuva e as barras que representam a mais para mais ou mais para menos de cada ano, né? Então, a gente teve um período seco aqui mais ou menos de 60, dos anos 60 a 70, e agora outro período seco aqui nos anos praticamente quase 2000, 2010, 2015 a 2020. Essa aqui é para a Bacia do Paraná, também, né? Bacia do Paraná. Aqui também é mostrando a tendência que houve dos últimos 3 anos, né? De janeiro de 2018 até abril agora de 2022, mostra que praticamente quase 4 anos, né, a gente teve aí um déficit alto na precipitação na bacia do Paraná como um todo. E aqui a tendência pela frente agora, né? Então a gente teve aqui também, por exemplo, 2019 para a bacia do Paraná, no Mato Grosso, aliás, aqui do Mato Grosso, 2019 até agora até setembro de 2021, e aqui é a previsão pela frente, né, da climatologia com relação à previsão da chuva para existir pela frente, né? Aqui é o real verde, e com relação à previsão até abril de 2022, mostra que deve chover em torno da climatologia, né? Pode até subir um pouquinho a mais, mas em torno da climatologia. Quando a gente vem para a bacia do Paraná, mostra também, aqui teve muito seco, né? Que essa barra em preto é a climatologia, é a curva da climatologia. E as barras verdes é o que estiver acontecendo, e a barra em laranja é a previsão que vai acontecer. Então, a gente vê que no Paraná também que deve chover, de agora, final do ano, até os primeiros meses do próximo ano, de chover também em torno da climatologia. Ou seja, não está indicando de chover muito, né, para o estado do Paraná. A gente vive naqueles mapas da previsão da precipitação, a chuva maior está se concentrando entre o centro do Brasil, meio centro ali com Minas Gerais, indo um pouco mais para norte, né, deixando menos chuva para o sul. Então, mais ou menos isso que teria para apresentar para vocês aí. Se quiserem saber algumas dúvidas, a gente está pronto aí para responder. Vamos parar aqui. Ok, Francisco. A preocupação nossa com as chuvas aí, igual eu falei ali um pouquinho atrás, né? Com esse problema da falta de energia aqui, da falta de água na represa, que gera dificuldade na geração de energia. Furnas ainda libera água aqui, e aí a gente tem essa debandada, tanto das construções quanto do turismo. Nós temos o problema ali no abastecimento de alimentos também, né? E aí vincula no que a Suene estava falando com a gente lá também, no abandono das obras para inspeção predial. O William, sei que está fazendo agronomia agora, já é técnico agrícola. O pessoal da área aí da agronomia tem reclamado? Como que está? Bastante, viu? Inclusive, eu tive climatologia no semestre passado, então essa apresentação aí do Assis só me acrescentou, para ter certeza. Mas está complicado. O meu irmão ele é engenheiro de irrigação numa usina de açúcar e álcool, lá no noroeste de Minas. E lá é irrigado. Então, mesmo... então, para fazer essa captação nos rios lá, está cada vez mais complicado conseguir a vazão necessária, justamente porque as chuvas estão ficando cada vez, né, mais
menos constantes. E ali tem um detalhe que lá é a bacia do Paracatu, que são os principais, é o principal afluente, é a principal bacia do São Francisco, inclusive. Então, o que acontece lá gera uma reação em cadeia quase que no grande parte do Brasil por causa do São Francisco. É uma situação complicada, realmente. Agora a gente vê que as previsões para essa região lá, né, estão sendo mais ou menos até um pouco boa, né? De chover um pouco mais em torno da climatologia ou mais, né? Então está sendo até bom essa previsão pela frente lá, para essa região lá de Minas, né? O problema maior lá é questão de Agora o constância. seguinte, para recuperar reservatório é necessário que tenha muita água, muita chuva, sabe? Porque pancada de chuvas isoladas, como está acontecendo agora, né? A recuperação é muito lenta, né? Segundo ponto aí, também o solo ainda estava seco, né? É necessário que tenha muito escoamento do solo para recuperar reservatório. É necessário que tenha chuva generalizada. A chuva generalizada é que faz realmente recuperar reservatório. Chuvas bem significativas, chuvas intensas, né? E a gente você vê que a imprensa fala muito dos temporais existindo por aí, mas são temporais realmente fortes, localizados que acontecem, né? Isso não contribui muito para recuperar reservatório. Chuvas mais constantes para realmente deixar o solo bem encharcado, né? E nos locais mais críticos, né? Que é os locais Exato. onde vai reverter para aumentar a água realmente dos rios e reservatórios. Suene, vou te envolver na conversa aqui, hein? Eu Chuvas já ia pedir para entrar na localizadas. conversa. Chuvas localizadas, temporais. O que acontece com as construções, Suene? Pode acontecer muitas coisas, viu? Pode acontecer de voar, desplacar cerâmica de revestimento. Pode haver pode haver, se for um temporal com muita ventania, se o prédio não tivesse projetado considerando, né, os coeficientes necessários lá na estrutura para vencer o vento, ele pode sofrer torção, né, e aí daí desencadeia também patologias, né, e, com relação à seca, né, com a baixa do nível do lençol freático, essa baixa do lençol freático afeta as fundações, né, das edificações, que a gente sabe que na terra tem um percentual de terra misturado com o fator de água, e na hora que essa água baixa o nível, né, o que acontece é que aqueles vazios eles vão ser, vamos dizer assim, espremidos pelo peso da edificação. E aí essa descida da edificação, normalmente ela não desce de forma igualitária, né? Então vai haver ali um que a gente chama de recalque diferencial. E aí esse recalque diferencial reflete em patologia, que seria fissura, trinca, rachadura, e por aí vai. Né? Então, assim, realmente tem tudo a ver. Água, meteorologia, climatologia, escassez, excesso de água, tudo traz, de certa forma, traz algum tipo de problema para a edificação. Né? No caso do excesso, né, um temporal, né, se a edificação não sofreu nenhuma manutenção de forma preventiva, né, há uma grande probabilidade do surgimento de infiltrações pelas fachadas. Né? Se a fachada tiver ali um processo de desgaste acentuado, é uma porta de entrada para essa água que vai refletir na questão interna, né, dos apartamentos, dentro do interior dos ambientes. E aí, tipo, mobiliário fica comprometido, porque aí começa a desenvolver, aí vai para a parte da
ciências biológicas, eu acho, que seria a parte dos fungos, desenvolvimento de mofo, alguma coisa desse tipo aí. Eu acho que o William tem um pouco mais de noção desse assunto aí. Então, assim, esse tema aqui, essa conversa aqui, tem pano para manga aqui para a gente passar conversando aqui. Tem outra dá para coisa fazer um também. seminário. Tem outra coisa que você está falando aí que talvez também tenha uma grande importância na construção civil. É uma coisa que tem sido muito acentuada nos últimos anos também, na parte central do Brasil, São Paulo, principalmente também Minas Gerais, é a baixa umidade do ar, que cada vez mais está com valores mais críticos, sabe? Muito baixo, valores de 10%, 15% de umidade do ar. Isso realmente faz com que haja um ressecamento muito grande e também ressecar muito o solo, né? Retira muita água do solo e também resseca muito aí para o lado da construção civil. Exatamente. Pois é. Aí tudo resulta em problemas de problemas futuros, né? De manutenção, que vão requerer manutenções aí corretivas, né? E aí, William, demanda financeiramente é uma demanda alta, normalmente, né? Até pela falta de informação dos proprietários dos imóveis, dos gestores condominiais, que não tem essa visão da necessidade de fazer manutenção de uma edificação, como a gente tem a necessidade de fazer manutenção de um carro. A gente compra um carro direto da fábrica, quando a gente recebe, vem lá um manual já com aquelas manutenções que você tem que fazer, né? A cada 10 mil ou tantos meses, né? E aí você tem que fazer ali aquelas manutenções. Da mesma forma é uma edificação, a gente precisa ter esse olhar de cuidado com elas para evitar problemas maiores, né? Porque assim, vou novamente voltar, por exemplo, do carro. Se a gente não troca a pastilha de freio do carro, né, que tem um prazo de validade, passou daquele prazo de validade, o que é que vai acontecer? Aquela pastilha ela vai começar a danificar o disco do freio, né? Eu não sou muito entendida de carro, não, mas como eu que cuido do meu carro, né, eu vou para a oficina mecânica, então eu costumo perguntar, quando eu preciso fazer algum tipo de manutenção, eu costumo perguntar ao mecânico o passo a passo que ele está fazendo. E aí eu sempre recebo as explicações. Então, assim, semelhantemente, eu estou trazendo para uma realidade menor, né, que é, no caso, a manutenção de um carro, o custo é bem menor do que a manutenção de uma residência, vamos dizer assim, né? E o custo do bem é bem diferente, né? Então, você tem mais cuidado, às vezes, com um carro, né, que você custa ali 60, 70 mil, do que um bem que você comprou, que custa 500 mil reais, 1 milhão de reais. Né? E aí você deixa essa manutenção de lado e o seu bem começa a ficar comprometido e demandar manutenções mais onerosas, né? E que, de repente, chega ao ponto até de desvalorizar o imóvel, inclusive, né? Porque ninguém vai querer comprar um imóvel que apresenta problema estrutural, que apresenta problema de infiltração, né? E etc, e etc. Então, é mais ou menos essa visão aí que a gente tem que trabalhar para levar a conscientização da importância da manutenção, de fazer uma inspeção predial no imóvel, para poder ter uma noção global da condição atual dele. Suene, eu vou colocar o William nessa conversa sua aí agora. William, lá atrás, há 40 minutos atrás, o Alencar fez uma pergunta no chat. O Alencar, ele também é conselheiro do CREA Minas Gerais, aqui da Câmara de Civil, ele representa o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. William, o Alencar estava falando aqui no chat de códigos de anotação de ART para execução. Antigamente, para o CREA Minas Gerais aqui, a gente tinha um código único que entendia-se que você era responsável por toda a execução. O que a Suene está falando ali são intervenções, né? Fazer manutenção no seu prédio ali, eu não sei se meu sinal está picando, eu vou fechar a câmera.
fazer aquela conservação do seu imóvel. Para isso, você vai precisar de um profissional responsável, correto? E aí ele tem que anotar a responsabilidade na execução, né? E aí não somente, talvez, pelo arquitetônico, às vezes ele está mexendo na parte estrutural, na parte hidráulica, na parte elétrica, então ele teria que sair anotando dado, atividade para tudo isso, né? Para todos os campos. Eu até tinha anotado aqui, eu fui dar uma olhada nas mensagens, eu vi lá o Alencar. Boa noite, até Alencar é companheiro. Então, essa foi uma ótima colocação do Alencar, porque a RT mudou, né? Novidade. A RT deixou de ser generalista para ser mais específica. Então, antes, o que você anotava o quê? 2644. Antes era só o código, né? Depois passou para especificar um pouquinho mais, mas mesmo assim era muito generalista. 2644, projeto estrutural, projeto hidrossanitário. Hoje, a questão ficou realmente o que você vai fazer lá dentro daquele campo de atuação. Exemplo, projeto estrutural hoje. Você coloca lá, pode colocar. Você vai fazer todo o projeto estrutural da obra? Então, você vai escolher lá estruturas de concreto armado. Ah, não é concreto armado, é alvenaria estrutural. Então, você vai escolher projeto de alvenaria estrutural. Ah, não é nenhum nem outro, é estrutura metálica. Então, vai ser especificado projeto de estrutura metálica. Vou fazer só fundação. Então, você vai escolher projeto estrutural para fundação. Hoje, você vai conseguir fazer especificamente o que você foi contratado para fazer, sem generalização. Precisou de generalizar? Projeto, estrutura de concreto armado. Mas dá também a oportunidade da especificação. Quando essa especificação ela é tão afunilada que a TOS lá, que a tabela não consegue te suprir, existe o campo observação. Detalhe, o campo observação é para especificar especificar bem detalhadamente o que você anotou lá no código da responsabilidade técnica. Não é para escrever lá projeto estrutural, não vale. Só vale na RT o código que você escolheu lá e anotou nas atividades técnicas. E se caso for preciso, detalhar mais, de uma forma bem mais específica no campo observação, tá? Então, é importante ter essa noção hoje. O projeto hidrossanitário não existe mais. Tem projeto ou execução de rede de água, ou de rede de esgoto, ou de ligação individual de água, ou ligação individual, entendeu? É importante a gente ir perdendo aquela noção generalista anterior da RT e focando mais na situação atual. Então, vamos lá. Você vai fazer uma inspeção num prédio. O que você vai ver? Você vai anotar, ao invés de você colocar lá, execução civil, a RT hoje vai te permitir fazer o quê? Qual que é o detalhamento? É elaboração, é execução, é inspeção, é laudo? O que é que você vai fazer? Escolhe. Execução da estrutura, então vai ser execução, estrutura da estrutura de concreto armado. Ah, não, eu vou fazer também a execução das instalações elétricas. Então, execução da instalações elétricas instalações elétricas de residencial ou comercial. Então, hoje tem um detalhamento bem melhor do que tinha antes. Então, hoje, 2644, ele existe hoje? Existe. Execução, construção, execução de obra
de edificações para fins residenciais ou para fins comerciais. Não é só mais execução civil. Hoje ele é execução de edificação para fins residenciais ou comerciais. Esse é o antigo 2644. Quer afunilar mais? Não. Execução da estrutura da fundação. Laudo técnico da estrutura de madeira, somente da estrutura de madeira que tem lá, entendeu? Então, hoje, a gente saiu mais do geralzão e afunilou mais. Por isso que muitos estão tendo dificuldade nessa assimilação, porque hoje tem muito mais atividade já lá pronta para ser escolhido, né? Então, é basicamente isso. E é bem importante esse detalhamento, pelo menos assim, é o que eu penso. E eu tento fazer o máximo. Eu uso muito esse campo de observação, William, porque isso serve até para a gente comprovar a experiência em determinadas situações. Eu já tive uma situação em que um cliente, eu fui indicada para ele, e aí ele era para fazer uma inspeção para ele, e ele me questionou, e aí eu disse, não, vou fazer o seguinte, vou mandar uma RT para você ver que eu já fiz esse tipo de trabalho. E aí, nessa RT, estava bem detalhada a situação, né? Que era semelhante ao trabalho que ele queria. Então, assim, eu acho super importante fazer a RT, eu faço todos os meus trabalhos, eu faço a RT, inclusive eu faço a RT quando que há situações de inspeções e que eu faço a inspeção em parceria com outro colega, outra colega. E aí eu faço uma RT, que a gente chama RT vinculada, né? Que aí eu faço a minha vinculada à RT do colega, porque justamente isso serve para meu acervo técnico e comprova a experiência, a expertise naquele trabalho. Então, o meu campo de observação sempre é muito detalhado, inspeção predial, de imóvel ou empreendimento multifamiliar, com tantos pavimentos, composto de tantos apartamentos por andar, totalizando tantos apartamentos, um prédio localizado na rua tal, onde ao seu redor existem outros prédios comerciais, e eu saio realmente tentando detalhar o máximo possível, né? Inspeção predial, que vai contemplar os sistemas elétrico, hidráulico, sanitário, avaliação da estrutura da caixa do elevador, e aí eu saio detalhando isso, às vezes fica uma redação até, assim, um pouco grande, mas que eu acho super interessante fazer, porque realmente isso tanto demonstra que a gente tem experiência na hora de apresentar, de conversar com algum cliente e o cliente se mostrar um pouco em dúvida da nossa capacidade, a gente apresenta esses trabalhos anteriores, como também para nos livrar de alguns problemas futuros, né? De alguma delas, celeuma aí, e alguma querela judicial com que a gente seja envolvida, a gente tem como apresentar. Inclusive, eu tive uma situação que não era de inspeção predial há muitos anos atrás, de um projeto que eu fiz de uma casa, e o construtor, na época, ele construiu, e na negociação com o comprador, ele prometeu que após a venda pelo financiamento do banco, ele iria fazer uma piscina, né, para o cliente. E na minha RT não tinha piscina, porque o projeto que me foi contratado não tinha piscina. E aí ele o cliente pagou pela piscina, por fora ele não executou a piscina, e o cliente acionou na justiça, e aí, como era um banco, como tinha a questão de banco no meio, né, foi uma questão judicial a nível federal. E aí eu fui chamada para apresentar, e aí eu tive que me apresentar por meio de uma advogada. E eu sabia que apenas a minha RT iria ser suficiente para mostrar que eu não havia projetado piscina, e que dessa forma eu iria sair do processo. Mas eu tive que demandar financeiramente
com uma advogada para ela simplesmente pedir para adicionar uma ART no processo para que eu fosse retirada desse processo, desse contexto. Então, assim, o que me salvou nessa situação foi exatamente a minha descrição no campo de observação da ART. Então, mais do que nunca, está comprovado que realmente é super importante que se faça um ART, de fato, usando os códigos certos e procurando detalhar o máximo possível lá no campo de observações. A RT, ela é cada vez mais exigida por vários órgãos, né? Você vê bancos, prefeituras, etc. Então, Exatamente. quando a pessoa vai analisar, quando ela pegar a RT, ela tem que, até para mim mesmo, que às vezes eu pego uma RT, eu não consigo ter a clareza do que realmente que está ali. Uhum. Então, imagina para quem é leigo na questão Elenco, né? de ART, Exatamente. né? Exatamente. É complicado. E talvez, às vezes, a gente precisa de uma RT que foi anotada, sei lá, 5 anos atrás. Você vai lá pesquisar ela, muitas vezes você nem sabe o que você quis anotar ali, se realmente não tiver muito bem definido, né? Exatamente. Hoje em dia, né, o CITAC, né, que é o sistema que vocês também usam aí, né, não está em todos os estados ainda, mas eu espero que daqui a pouco todos os estados tenham acesso ao CITAC, mas o CITAC na ART, pelo menos o daqui já está sendo cobrado, que é o livro de ordem, né, e tem um Sim, aqui campozinho também. quando a gente abre a ART lá e fica lá um linkzinho lá, livro de ordem. E aí, esse livro de ordem é super importante também nesse contexto aí, porque você tem condições de ir descrevendo, né, o passo a passo da obra, de repente, de forma não diária, porque às vezes é difícil a gente ter esse acesso, assim, fazer esse acesso diariamente, mas pelo menos transcrever, de repente você, durante a semana, você transcreve no caderno e, sei lá, no final de semana, que a gente tem um pouquinho de tempo, entra lá no sistema, no seu ambiente profissional, acessa aquela RT, abre o livro de ordem e transcreve as tarefas que você fez, né, o acompanhamento que você deu naquela semana ali, porque isso aí serve, inclusive, para depois você requerer a CAT, né? E também ter como comprovar, de repente, alguma questão, algum questionamento futuro com relação à sua atuação naquela obra. Então, assim, eu acho que a cada dia, né, a cada ano, essa questão da RT está ficando mais melhorada, vai melhorando de forma que o profissional vai começando a ter como se resguardar, inclusive, de alguns problemas, né, de ordem técnica futura, né? Então, é importantíssimo, eu acho muito importante. Pessoal, vou dar uma virada aqui, vou lá no Assis agora. O Gonzaga, que está falando conosco aqui agora, até está falando, comentando da importância da sua fala, Suene. Ele tinha feito um questionamento aqui um pouco antes, Assis. Ele pergunta aqui, na sua opinião e no seu conhecimento, como que você, a que você dá a mudança no comportamento das chuvas? O que seria a principal mudança para isso, para estar causando essa mudança aqui tanto no nosso clima, na nossa vida? O áudio. Uma boa pergunta isso aí, né? Exatamente, a população tem sentido, né, que mais ou menos os últimos 20 anos, o clima tem dado umas viravoltas meio maluca, meio doida, né? E isso também, as alta irregularidade da precipitação, da temperatura, isso é provocado devido às mudanças nos padrões atmosféricos sobre a América do Sul, no caso, por exemplo, aqui do Brasil, né? Aí você vai dizer, mas por que essa mudança nos padrões atmosféricos está acontecendo, né? Essa mudança nos padrões atmosféricos é exatamente devido à situação que a Terra vem passando por um período quente. Eu não mostrei o gráfico aí, né? Esqueci de colocar esse gráfico aí para vocês verem,
Mas se a gente vê a observação da Terra de temperatura real, medição mesmo de termômetro de temperatura real, só tem 180 anos. 180 anos, a gente vê colocando isso plotado, a temperatura média global da Terra, vai ver que nos últimos 30 anos, mais ou menos dos anos 1990 para cá, então começou dando uma guinada o aumento de temperatura. E aí não baixou mais. Quando você mexe com temperatura, você mexeu com temperatura, você vai mexer com a convecção, vai mexer com formação de nuvem, maior liberação de calor latente, maior evaporação, e, consequentemente, isso causa maior convecção, maior condições de chuvas fortes, temporais, vendavais. Umas localidades ficam com mais chuva, outras localidades com menos chuvas. Umas regiões ficam com mais seca, outras localidades ficam com mais abundância de chuva, com mais enchentes, como tem acontecido sempre. Então, o que é que acontece? Os fenômenos meteorológicos, os eventos extremos meteorológicos, cada vez mais eles estão mais para mais, ou também estão mais para menos. Ou seja, se vocês lembrarem, 20, 30 anos atrás, quando dava uma estiagem em Minas Gerais, o veranico, chamado veranico, dava veranico de 10 dias, no máximo 15 dias. Hoje o veranico é de 20 e 30 dias. Então, o período de estiagem aumentou mais ainda, entendeu? Tudo isso deve estar associado exatamente com a condição do aquecimento que a Terra vem passando. Volta você aí. Está sem o som. Microfone. Desculpa. Nós já estamos chegando aqui 9h15. A gente tinha programado ali em torno de 2 horas, atrasamos um pouco para começar pela dificuldade lá dentro do YouTube. Mas eu acho que a gente talvez pode ir chegando nas considerações finais. Está presente aqui da nossa associação também o Breno, que é do nosso Conselho Fiscal, o Luiz Carlos Pellegrini, que já foi nosso presidente aqui por nada mais, nada menos que 8 mandatos, né, Pellegrini? Marco Aurélio, que é o nosso atual tesoureiro aqui, Glauber, que é nosso diretor secretário, o Walter, que é nosso presidente, está aqui. Pellegrini, está pedindo a palavra? À vontade, Pellegrini. Primeiramente, boa noite a todos e pedir desculpa aí por eu não ter dado condições de participar mais cedo. Eu trabalhei fora hoje, tive uns problemas aí, inclusive estrada, umas coisas, então quero parabenizar aí a todos aí, o presidente, né, o Eduardo, o Walter, o vice-presidente, o Marco Aurélio, o Ida, todos que estão aí. E espero que tenha colhido aí bons frutos, né, do evento e que venham os próximos. Obrigado, Pellegrini. Pessoal, mas eu acho que a nossa tentativa de hoje aqui foi tentar juntar alguns assuntos que a gente considera muito importante, que pelo menos a nossa região aqui, e aí a Suene, eu acho que eu já cheguei a comentar com ela de outras vezes, mas você, eu acho que é a primeira vez que está participando junto com a gente. Ano passado, a gente fez, eu acho que 23 eventos, né, Suene? A Suene participou de quase todos. O Luiz, aqui do Clube de Engenharia de Divinópolis também, que está me ajudando aqui, me auxiliando aqui hoje. Nós fizemos vários eventos no ano passado, acho que foram 23, tentando levar conhecimento para os profissionais. A gente começou a fazer algo aqui com o nome de evento técnico dentro da Seara. Foi logo que começou a pandemia, do nada eu falei assim, vamos entrar nessa brincadeira de videoconferência, vamos levar conhecimento. A gente chegou em eventos com 730 inscritos, né, Suene? Teve um outro, acho que foi seu, se não me engano, com 725 inscritos. Hoje, nesse evento nosso, ele talvez seria presencial aqui, porque é um evento costumeiro da nossa associação, um fórum de debates que a gente sempre faz aqui. Ano de eleição, eleições municipais, a gente faz aqui com
os candidatos a prefeitos no nosso município e todos aqueles que são candidatos a vereadores, que são das nossas modalidades aqui. Ano passado, acho que tivemos 4 candidatos aqui, da engenharia, da arquitetura, se não me engano, tinha um agrônomo também, se não me fala a memória. E esse ano a gente resolveu fazer aqui o Fórum de Debates em um único dia, e é esse de hoje que a gente tentou trazer esses temas importantes. O William aqui falando um pouquinho da fiscalização, a Suene falando da inspeção predial, e o Assis falando do nosso clima aqui, que a gente sofre tanto aqui no sul de Minas com essa variação do Lago de Furnas, e a nossa associação aqui, ela representa 11 cidades na região, muitas delas banhadas pelo Lago de Furnas. Então a gente sabe bem o que está acontecendo aqui na região. Marco Aurélio, engenheiro agrônomo, nosso tesoureiro aqui, eu vejo o Marco Aurélio falar sempre ali da falta de chuva, o que está prejudicando os profissionais. Tem um áudio... tá aqui o áudio. Mas eu acho que só tem a agradecer, pessoal, pela presença de todos aqui. Agradecer ao William, a Suene, ao Assis, o Luiz Paulo também, que me ajudou aqui no início da transmissão. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente em mais esse evento. Sempre que precisar de nós aqui da Seara, precisar do CREA, o que precisar também, tem certeza, lá no CREA Paraíba, a Suene está junto para auxiliar todos que estão aqui na videoconferência. Vi que tem profissional aqui que está lá no estado do Pará, está participando com a gente aqui hoje. Então, muito obrigado a todos. William, quiser dar uma palavra para a gente já ir fechando. Agradecer a oportunidade. Eu, apesar de já estar há muito tempo no CREA, nem todos os profissionais têm a oportunidade de me conhecer, porque eu quase nunca estou na inspetoria, eu estou mais na rua ou viajando, como hoje. Mas eu estou lá no grupo da associação. Qualquer dúvida que surgir do que nós falamos aqui hoje ou de outras coisas, é só mandar lá e me marca, porque eu não acompanho, tá? Ou enviar direto para mim, meu celular está lá, eu fico à disposição. Foi um prazer, sempre que precisar eu estou à disposição. Obrigado, William. Suene? Eu também só tenho a agradecer a oportunidade. Eu gosto muito de trocar experiência, de trocar informação. Acho que todo profissional tem que ter esse tipo de momento, porque não adianta querer achar que saiu da faculdade, não precisa mais se atualizar, não precisa mais estudar. A gente, pelo contrário, pelo menos essa é a minha visão. Desde que eu me formei, essa semana mesmo eu completei 19 anos de carreira de engenheira civil. Eu já vivo no meio do ramo da construção há 28 anos, né? Porque antes de ser engenheira civil eu sou técnico de edificações, e desde então eu não parei ainda de estudar, né? Então acho que é isso que faz a gente se diferenciar no mercado, né? Porque aquele engenheiro que pensa que terminou a faculdade e ele não precisa mais estudar, é só cair no mercado de trabalho e ganhar dinheiro, eu acho que ele precisa fazer uma releitura sobre essas ideias aí, porque a coisa não é bem por aí, não, né? Então, para mim é sempre bom, eu me sinto muito gratificada em participar, em compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, em aprender mais um pouco com os colegas que também estão no momento ali com a gente, e me coloco à disposição para quem precisar de algum tipo de ajuda. Naquilo que eu puder fazer, eu com certeza estarei fazendo, né? E em janeiro eu estarei também lançando aí um curso, vai ser online, justamente de inspeção predial na prática, que é para dar a chance de muitos colegas que estão distantes ter um pouco também de aprendizado. Vai ser um curso de 20 horas, né? Vai ser um pouco maior, porque
é muita informação, e a gente vai estar aí colocando nas redes sociais aí futuramente esses cursos e tentando passar o máximo que a gente puder para injetar um pouco de ânimo aí aos colegas que estão um pouco descontente, né, com o mercado de trabalho. Eu só digo que tem vaga para todo mundo, o mercado de trabalho é amplo, o sol nasceu para todos, né? Basta apenas a gente escolher o lugar e colher o fruto da onde a gente está e daquilo que a gente se propõe a fazer. Então é isso aí, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para outros momentos como esse aí. Muito obrigado, Suene. Assis. Que eu agradeço aí, Eduardo, por essa oportunidade. A gente está junto aí para conversar sobre o tempo e clima, né? O tempo e o clima hoje ele é o preditor da produção agrícola, o preditor do alimento. E o tempo e o clima também é o preditor do sucesso de várias atividades da vida humana, principalmente da engenharia também, sabia? Cada vez mais, como eu falei, né, a situação da variabilidade climática ficando mais acentuada, isso vai fazendo com que cada vez mais as atividades desenvolvidas pelo homem requer mais informação sobre o comportamento do climático, como vai ficar para ter um bom sucesso na sua atividade. Senão vai sair cada vez mais perdendo. Agradeço muito aí pela oportunidade e estou à disposição sempre quando precisar para a gente fazer mais palestras aí. Obrigado. Muito obrigado, Assis, obrigado, Suene, obrigado, William, obrigado a todos que estão aqui com a gente. Várias pessoas aqui, meu amigo Gonzaga, que participou tanto com a gente dos eventos técnicos. Parabéns, excelente evento, temas atuais de muita relevância. Elderney também aqui, excelentes discussões, parabéns aos envolvidos. O Anderson, agradecendo aqui por com vocês, palestrantes, né, compartilharem a experiência. Tem muita coisa que só se aprende vivendo e vocês compartilharam muito desse know-how. Pessoal, muito obrigado a todos. Já estou combinando com o Luiz aqui, lá do Clube de Engenharia de Divinópolis. A gente vai fazer pelo menos uns 2 eventos técnicos esse ano ainda, não vai, Luiz? Levar mais conhecimento para o povo aí. Aí a Suene estava acostumada com o nosso ritmo, todo sábado de manhã a gente fazendo alguma coisa. Marco Aurélio, que sempre participava lá também. Pessoal, então, obrigado pela presença de todos. 9h30 já. E até o próximo. Já enviei o certificado de todo mundo, tá? Já tá, todos que participaram, o certificado já tá aí dentro do e-mail que vocês cadastraram lá. Obrigado a todos, boa noite.